Bom dia. Vamos então continuar com o nosso estudo do livro de Hebreus. E de acordo com o nosso programa, nós vimos domingo passado a introdução do livro. Hoje vamos fazer uma recapitulação breve. A questão relacionada aos anjos e à superioridade de Cristo em relação à mensagem proferida. E hoje nós vamos juntos analisar um pouquinho o que significa entrar no descanso. Essa mensagem é para nós, não é para nós. Era para os hebreus, quando saíram do Egito, estavam rumo à terra de Canaã. Nós vamos ver isso hoje, se Deus permitir. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse tempo. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine, Pai, pela Tua palavra, pela mensagem proferida pelo Senhor Jesus, e nos conduza a toda a verdade que é o Senhor Jesus. Em nome de quem oramos, amém. Vamos recapitular, para nós pegarmos aí o finalzinho do domingo passado e o início, para iniciarmos hoje o capítulo 3 e 4 de Hebreus. Vocês se recordam dessas imagens, né? Mostrando que Hebreus é sombra do verdadeiro. A sombra é uma representação da realidade, ela não é a realidade, mas ela dá uma ideia da realidade. Vimos isso em relação à introdução do livro. É uma projeção do real que não tem toda a plenitude do real. Vimos aqui os textos que nos mostram para os hebreus, quando Deus está dizendo, olha, tudo aquilo que foi importante à época, que foi necessário naquele contexto, tudo aquilo foi para mostrar a Cristo. Vimos isso domingo passado. Vimos também que se nós tirarmos Cristo do Antigo Testamento, ele vai virar o quê? Um livro de regras. Faça, não faça, pode, não pode. Ou um livro histórico. Quer conhecer a história? Leia o Antigo Testamento. Agora, quer conhecer o Deus da história? Leia o Antigo Testamento em Cristo. Vimos isso também. Vimos alguns exemplos e hoje nós vamos verificar esse primeiro exemplo do sábado. Por que foi criado o sábado? Porque há um descanso na criação. Será que Deus se cansou de 6 dias ter criado o universo? De ter criado o homem? De ter criado os animais? Ele precisou descansar? Nós vamos ver isso hoje. Algumas outras figuras. Vimos aqui como Deus falava outrora e como Deus fala hoje, né? Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e hoje nos falou no Filho. Vimos a mensagem trazida por anjos, a importância, por que Deus usou isso, né? Para mostrar que a mensagem trazida pelo Filho seria muito mais contundente do que a trazida pelos anjos. Alguma mensagem dos anjos do Antigo Testamento não foi cumprida? Vocês se relembram de alguma? Não. Muito bem, não há. Imaginem aquela trazida por Cristo. E eu sempre digo que as mensagens trazidas por anjos no Antigo Testamento, nunca ninguém contestou, sempre foram cumpridas à risca. Aqueles que receberam a mensagem não quiseram contextualizar a mensagem. Mas hoje, a falada pelo Filho, muitas vezes nós queremos contextualizar, queremos relativizar. Ah não, mas no século XXI não é bem assim. Não, mas no nosso contexto que nós vivemos, nós vamos espiritualizar o que Deus está dizendo. As mensagens dos anjos foram cumpridas literalmente, e a de Cristo o será, quer creiamos ou não, quer aceitemos ou não. E o texto diz, por esta razão, pela superioridade do Filho, pelo cumprimento inquestionável feito pelos anjos, diz Hebreus 2, de 1 a 4, apeguemo-nos com mais firmeza à palavra trazida pelo Filho. E continuando diz, como escaparemos nós se negligenciarmos essa mensagem? Seja de salvação, seja de vida e assim por diante. Vida cristã e assim por diante. Vamos iniciar então recordando esse ponto. Os anjos
forma utilizada para anunciar uma mensagem que tinha seu cumprimento inquestionável. Deus usou os anjos no Antigo Testamento, tendo certeza de que isto seria uma figura de Cristo. Não é que Cristo usou, Deus pegou na história, deixa eu pegar algum exemplo aqui para verificar como é que eu posso dar uma credencial à mensagem dita pelo Filho. Ele pegou no Antigo Testamento. Não foi assim, foi ao contrário. Deus na eternidade passada falou assim, olha, preciso demonstrar que a mensagem que o Filho for levar, eles vão precisar entender que tem uma força inquestionável. Vou fazer isso com os anjos, mostrando um exemplo dos anjos. Muitas vezes nós fazemos a história do passado para o futuro, mas Deus faz do futuro para o passado. Palavra falada pelo Filho, superioridade em relação aos anjos. O capítulo 1 de Hebreus nos mostra isso. E nos mostra a certeza, com mais firmeza, o texto usado em Hebreus 2, do cumprimento da mensagem anunciada. Como escaparemos nós? Vimos isso domingo passado. Eu quero aqui fazer um exercício com vocês. Leiam, vejam lá a frase que está lá, projetada. Oi. Sempre que anjos apareciam, Jesus estava no presente. Serão mais de um? Não necessariamente. No caso de Gênesis 18, quando ele foi a Abrão, tinham 3 anjos ali, em Gênesis 18:1. E nós, ao lermos 18, 19, aí da Sodoma e Gomorra, nós vamos ver que os 2 anjos que foram a Sodoma e Gomorra eram anjos, seres celestiais, em forma de homens, e o que ficou com Abrão era Jesus. Como nós sabemos isso? Né? Primeiro, ele aceitou a adoração. Anjo não aceita adoração, vide Apocalipse. E ele percebeu que Sara tinha rido no coração, ter sorrido, né, no coração. Então, a onisciência daquele anjo era Jesus, né, pela onisciência. Vimos também que o anjo que aparece para Manoá, quem era Manoá? Isso, pai de Sansão. Quem era aquele anjo? Quem era? Jesus. Como é que nós sabemos? Também. Mas quando ele, Manoá, fala assim, olha, me fala qual o seu nome, para que quando acontecer nós venhamos a dar glória, né? Qual é a resposta do anjo? Por que perguntas pelo meu nome, que és maravilhoso? Qual é o nome de Jesus? Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, o seu nome será? Conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Olha Jesus. Em algumas aparições do Antigo Testamento, o anjo do Senhor era Jesus, ali. Okay? Outras não, outras são seres celestiais. E só pegando um gancho nisso, e anjos também, ângelos, né, que é a palavra grega para anjo, significa mensageiro. O mensageiro pode ser um mensageiro celestial, ou um mensageiro, um homem, uma pessoa, né? Como diz lá em Apocalipse, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Quem era aquele anjo? Era um anjo que estava na porta da igreja de Laodiceia? Não, era um mensageiro da igreja, né? E tem outros textos, na apresentação tem os textos quando mostra que o anjo eram pessoas, homens, mensageiros, ou eram seres celestiais. Okay? Vamos lá, essa frase. Temos que guardar um dia especial na semana para ir à casa do Senhor e na presença dele dar o dízimo para o sustento do sacerdote e manutenção da sua casa para então sermos prósperos. Eu quero ouvi-los em relação a essa frase. Há algum problema nessa frase? Está certa, está errada? O que fazemos? Fazemos parcialmente o que está aí, ou fazemos totalmente, ou não fazemos nada? Vamos lá, me ajudem. Isso, né? Que mais? Pessoal, está certo ou não? Não? Por que não? Eu acho que porque necessariamente nós não temos que ter um dia para levar o dízimo. Não temos que um dia para levar o dízimo. Que mais? Na presença dele. Na casa do Senhor. Ué, nós não estamos na casa do Senhor, então? Se nós não estamos na casa do Senhor, então nós não precisamos sustentar de acordo com Malaquias 3? Vamos lá. Eu vou dar a resposta, mas calma, não levantem e vão embora. Calma, esperem a terminar, né?
Essa frase está perfeita. Ah, vocês vão levantar para ir embora agora. Eu sabia que eu não queria vir nessa aula hoje, né? Só que tem um detalhe. Ela está perfeita na primeira aliança. Ela está perfeita dentro de um contexto de Antigo Testamento. Nós precisamos contextualizar esta frase. Agora, muitas vezes nós pensamos algumas questões do Antigo Testamento e queremos trazer para a nova aliança e contextualizarmos essa sombra naquilo que é o real. E hoje, quando nós falamos de dízimo, nós estamos querendo dizer o quê? Ah, Deus, está aqui a minha parte, olha, 10% que não era 10%, vocês sabiam disso, é mais ou menos 22%, né? Está aqui minha parte, olha, não pega mais nada, hein, Senhor, já cumpri minha obrigação. O Novo Testamento não é quanto nós temos que dar para Deus. O Novo Testamento nós temos que perguntar, Senhor, quanto o Senhor quer que fique conosco? É diferente. Quando nós temos a ideia de que, não, nós vamos na casa do Senhor, domingo você vai na casa do Senhor, parece que Deus só está aqui, porque era assim que acontecia com o tabernáculo, com o templo, mas agora não. O conceito da nova aliança, quando lá em João capítulo 4, né, perguntam para Jesus, bom, e aí, onde é que nós temos que adorar? Nesse monte ou naquele? O que Jesus fala? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós estamos dizendo de um local para adorar, nós estamos querendo dizer o quê? Da nova aliança? Não. Isso é uma realidade da primeira aliança, como sombra daquilo que é real. Quando nós dizemos que nós temos que... tá bom, dízimo, tudo bem, então nós temos que contribuir para a casa do Senhor. Onde é que está a casa do Senhor? Onde é que está a casa do tesouro de Malaquias 3? Onde é que está? E aí nós espiritualizamos o texto. Não, mas aquilo é uma relação para os dias de hoje, então como não temos tempo, temos igreja, que confusão é essa? É por isso que antes de nós entrarmos no descanso, vamos abrir para 1 Coríntios capítulo 10. É fundamental nós entendermos isso. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para igreja de Deus. Quantos grupos existem nesse versículo? 3 grupos: judeus, gentios e a igreja. O que é a igreja? Né? O termo é eclesia, chamados para fora, tirados dentre os judeus, tirados dentre os gentios e formado a igreja. Né? É interessante que a festa de Pentecostes tinha quantos pães lá em Levítico 23? 2 pães. Que interessante, né? Ou seja, igreja. Quantos grupos tem nas Escrituras? 3 grupos, judeus, gentios e igreja. E nós temos que entender quando Deus está falando para judeus, nós temos que entender nas Escrituras quando Deus está falando para gentios, e nós temos que entender nas Escrituras quando Deus está falando para igreja. Porque senão nós vamos pegar Mateus 24 e nós vamos ficar sem dormir. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Só um exemplo, né? Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, portanto, para continuar o texto, tem que entender qual que é, de quem que Daniel está falando. Tem que parar o texto, tem que ir lá para Daniel. Não estamos estudando isso hoje, mas que é só um exemplo. De que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. E agora? O que eu faço com esse texto? É quando Jesus voltar? Não é? Quem é esse abominável da desolação? Que lugar santo é esse? Como é que eu entendo esse texto?
E eu já ouvi algumas pessoas dizendo, não, sábado, mas sábado era naquele contexto, porque agora é no domingo, então que isso não aconteça no domingo. Por quê? Nós temos que guardar o domingo? Do que nós estamos falando? Porque esse texto é escrito para Israel. E é exatamente da forma com que está esse texto. Nós temos que entender o que Deus está dizendo para judeus. Nós temos que entender o que Deus está dizendo para os gentios. Nós temos que entender o que Deus está dizendo para a igreja. Porque senão nós vamos começar a espiritualizar as Escrituras da forma com que nós entendemos, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa experiência e conhecimento das Escrituras. E aí quando nós não entendemos, esse texto não é bem assim. Não. Nós temos que dizer, esse texto eu não entendo. Deus vai me dar entendimento um dia. Esse é quando os judeus voltarem a ser perseguidos lá na tribulação. Esse abominável da desolação vai ser o anticristo lá de Daniel capítulo 9, que vem do antigo Império Romano, é o quarto animal lá de Daniel 9. Isso é esse contexto. Oi. Estão vivendo na lei, e na lei não guarde o sábado para ver o que acontece. Esse texto tem que ser lido dentro desse contexto. Vocês querem ver um outro aspecto? Deixa eu só passar aqui. É por isso que nós temos que entender se nós estamos falando de primeira aliança ou de segunda aliança. Nós estamos em que aliança? Segunda, né? Se nós estamos na segunda, quando é que começou a segunda aliança? Vamos lá. Essa é fácil, né? Velho Testamento, Novo Testamento. Onde é que começa a divisão da Bíblia ali? Tem umas folhinhas em branco até, né? Como é que é? Quando é que começa? Com Jesus em Mateus. Isso, Mateus capítulo 27. Sabiam disso? Mateus capítulo 1, começa o Novo Testamento. Nós vamos ver em Hebreus capítulo 7 que para que haja o quê? Um Novo Testamento, precisa haver aqui a morte do testador. Em termos de direito, né? Vocês abrem algum testamento antes da morte do testador? Biblicamente é a mesma coisa. Jesus já tinha morrido? Por que nós falamos em Novo Testamento enquanto Jesus estava vivendo aqui? Mateus capítulo 8, versículo 4. Mateus capítulo 8, versículo 4. É por isso que agora nós começamos a entender algumas questões que Jesus falou, né? Mas nós mudamos o estudo, Dante? Não. Só estamos vendo só um parênteses para entendermos o que é o descanso agora no capítulo 3 e capítulo 4. Mateus capítulo 8, versículo 4 diz assim: Disse-lhes então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Ora, se Jesus está vivendo no Novo Testamento, como é que ele fala para cumprir a lei? Se o fim da lei é Cristo para toda justiça de todo aquele que nele crê. Do que nós estamos falando? Porque Jesus viveu no Antigo Testamento. E é por isso que Jesus... Qual era o problema dos fariseus em relação à lei? Tinha algum problema em relação à lei, aos fariseus? Por que Jesus aponta para os fariseus e os condena em relação à lei? Porque para os fariseus, o centro da lei era o quê? O seu cumprimento. E Jesus fala assim, a carga que vocês colocam nas costas dos outros, vocês não levam com um dedo. Vocês querem cumprir a lei. E sabe qual é a diferença? Que o centro da lei é o sacrifício. Como no Antigo Testamento. Porque faz parte de toda a lei, nós imaginamos lei como os 10 mandamentos, mas faz parte de toda a lei, e foi dado no monte para Moisés, todo o tabernáculo e como deveriam ser os sacrifícios. Sabiam disso? Peguem lá Êxodo, depois do capítulo 20. Portanto, o que Deus está falando para quem, quando, aonde e por quê? Nós temos que entender isso para entendermos o que é aplicável a nós, o que é para o nosso ensino, o que é aquilo, quais são as ordenanças de Deus hoje para que nós observemos. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9.
Vocês já esqueceram tudo que eu falei na aula passada? Não estão tão em processo, daqui uns 3 semaninhas vocês esquecem. Então, meditem nesses textos durante a semana. Porque são esses textos que vão ficar gravados no nosso coração pela ação do Espírito de Deus. Façam isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Por quê devemos meditar? Por que devemos fazer isso? Versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês estão entendendo por que nós conseguimos entender as Escrituras? Se você é novo nascido, é o Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus, vai falar com o nosso Espírito as coisas de Deus. É por isso que quem não é nascido de novo lê a Bíblia e fala: mas eu não estou entendendo nada. Mas isso aqui é um livro histórico, mas isso aqui é um livro tão bonito, tem uma poesia tão bonita. E aqueles nascidos de novo entendem exatamente quem é Deus. Por quê? Porque é o Espírito de Deus quem revela. Esse texto que nós vimos, esse assunto nós vimos domingo passado. Portanto, quando não temos entendimento de determinados textos na Bíblia, nós temos que buscar o quê? Pergunta para o autor, pergunta para o Espírito de Deus: Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor está querendo dizer com esse texto? Talvez não, provavelmente não vai cair um raio na sua cabeça e né, Deus vai te dar um entendimento naquela hora. Mas muito provavelmente você lendo um outro texto, um outro dia você vai: esse texto tem a ver com aquele texto. Vocês querem ver? Gênesis capítulo 3. Quem tentou o homem e a mulher no Éden? Quem foi? A serpente, né? E quem era a serpente? Satanás. Como é que nós sabemos disso, hein? Quem falou para nós que foi Satanás? Está lá em Gênesis que foi Satanás? A serpente? Onde é que está o texto? Quem falou que foi Satanás? Mas antes eu ouvi isso desde criança, nunca ninguém contestou, todo mundo fala que é o diabo que está lá, né? Você vem falar que não é? Nós temos que começar a buscar nas Escrituras aquilo que ouvimos, né? É o diabo? Onde é que está isso? Quem falou que é o diabo que está lá em Gênesis? Calma, não vou embora ainda, espera terminar a frase, né? Quem falou? Sabe onde está dito isso? Onde é que Deus explica isso? Lá em Apocalipse 12. Vamos lá para Apocalipse capítulo 12. Nós só sabemos que a serpente do Éden é Satanás por causa de Apocalipse capítulo 12. Porque em nenhum outro lugar está dito que aquela serpente era o diabo. Diz o versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso quem? O grande dragão, a antiga serpente, que é quem? Que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Agora eu sei que aquela antiga serpente era o diabo. Por uma informação das Escrituras. Vocês entenderam o que é conferir coisas espirituais com espirituais? Nós não precisamos de nada para nos explicar a Bíblia. Não, mas você precisa ler tal livro, não, aquele. Não precisa, não. Nós precisamos estudar a Bíblia, aquilo que nós não fazemos. Vocês querem ver? Apocalipse capítulo 19. Só mais um exemplo. Mas nós não vamos estudar Hebreus já vamos entrar, né? Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Não, mas o tempo está correndo, mas depois nós vamos correr também com os textos, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 15.
porque isso é fundamental para nós entendermos o que nós vamos ver mais para frente. E aqui são só alguns exemplos, tá? Sai da sua boca uma espada afiada, para ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Que é isso, hein? Que lagar é esse? Que vinho é esse? Que negócio é esse que Deus vai vir julgar as nações, está pisando vinho no lagar? Está fazendo vinho para quê? E aí, muitas vezes nós, não, aí começa a espiritualizar, não, porque o vinho, porque o lagar, porque não é bem isso, porque é só uma passagem, isso daqui não tem muita importância. Não, tem importância sim. O que Deus está querendo dizer com isso? Sabe onde é que isso é citado? E fazendo agora o reverso, lá em Gênesis, vamos para Gênesis 49. Gênesis 49, 11. E aqui nós não estamos estudando isso, não estamos estudando o contexto disso, só estamos pegando alguns exemplos do que significa conferir coisas espirituais com espirituais. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira, mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Opa! São uvas ou é sangue? Quando ele vai pisar o lagar, na sua ira, ele está querendo dizer o que ali? Esse sangue, essas uvas são sangue? Sabe onde está explicado isso? Lá em Isaías 63. Vamos para Isaías 63? Mas aí eu vou ter que ler a Bíblia inteira. Vai mesmo. Sabia disso? Vai precisar ler a Bíblia inteira. Mas vou precisar gastar tempo para estudar. Vai precisar mesmo. Mais ou menos é aquilo que nós fazemos com a nossa profissão, né? Ora, nós não estudamos matemática, né? Ficamos de madrugadas estudando, leis, medicina. Difícil, aquilo não entra por osmose. Você não põe um livro na cabeça assim e entra todas as fórmulas matemáticas. Não, né? E por que com a Bíblia a gente pensa que não, um dia Deus vai me dar todo o conhecimento que eu preciso? Não, Deus está falando, vai estudar. Não, mas eu não tenho vontade. Mas você tem vontade de estudar matemática, física, quântica, química? Você tem? Eu nunca tive. Eu tive que estudar. Por que com a Bíblia nós esperamos ter vontade? Não, o dia que eu acordar com vontade de ler a Bíblia, eu vou ler. Isaías 63, 2. Por que está vermelho o traje, as tuas vestes como as daquele que pisa o lagar? O lagar eu pisei sozinho, dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Pisei quem? Está explicado na Bíblia, hein? Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor, derramando por terra o seu sangue. Sabe por que o manto está tinto de sangue ali em Apocalipse? Porque Deus vai pisar os povos na sua ira. Quando todos se voltarem contra Jerusalém, contra Israel, mas isso é uma outra história, né? Mas só para mostrar que Deus, quando usa uma figura, Ele explica essa figura. Não precisamos espiritualizar as Escrituras, nós precisamos estudá-la. Vamos entrar em Hebreus então? Hebreus capítulo 3. Alguma dúvida? Várias, mas depois nós podemos conversar sobre elas, né? Depois conversamos sobre elas. Hebreus capítulo 3. O finalzinho do 2, nós vamos, se Deus permitir, pegar um gancho com Hebreus 5, quando falarmos do sacerdote e do sumo sacerdote. Então vamos começar mesmo no capítulo 3, não que tenha essa diferença, mas o gancho do sacrifício do sumo sacerdote vai estar com Hebreus capítulo 5. E se Deus permitir, nós vamos ver na próxima aula. Hebreus 3:1 diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. É interessante aqui, só um parênteses de novo, a aula está cheia de parênteses, né? Muitas vezes tem até um hino que fala que Deus é fiel a nós, né? Interessante que nas Escrituras diz que Deus é fiel a Ele mesmo. Sabiam disso? Quando nós falamos que Deus é fiel a nós estamos querendo dizer o quê?
Deus está dizendo que quando nós somos infiéis, Ele permanece? Por quê? Porque Ele é fiel a Ele mesmo e não a nós. Interessante. Fecha parênteses, vamos lá. E é fiel àquele que o constituiu, também, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ora, na comparação entre Jesus e os anjos, Jesus é superior. E na comparação entre Jesus e Moisés? Jesus é superior. Por quê? Porque Moisés foi fiel à casa de Deus, né? Mas Jesus é o quê? Por que é superior? Porque Jesus foi quem fez a casa. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Veja o versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo. Porém, como o filho sobre a sua casa, quem é essa casa? O que está dizendo o texto aí? Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Vocês lembram aquela figura e sombra utilizada do tabernáculo do Antigo Testamento? Aquilo foi fundamental e importante. Sabe por que Deus fez aquela figura? Para mostrar hoje para a igreja que nós somos esta casa, que nós somos esta habitação de Deus. A qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Esse contexto está nos mostrando o quê? A casa de Deus, o tabernáculo. Como Moisés serviu com fidelidade àquela casa. Mas aquela casa, como sombra, era uma sombra do quê? Do real. Quem é o real agora? Nós, que somos a casa de Cristo, que somos a habitação do Espírito, depois que nascemos de novo e passamos a pertencer à segunda aliança. Quando nós estivermos falando de casa de Deus, então vamos juntos à casa de Deus, adorar a Deus, nós estamos querendo dizer o quê? Que nós vamos nos reunir? Então tá bom. Agora, nos reunirmos num local, isso é reunir a casa de Deus, que somos nós, num local específico para adorarmos a Deus, não tem nenhum problema nisso. Agora, tem problema achar que este local específico é onde Deus está. Não, onde Deus está é em mim e em você que nasceu de novo. E aí muitas vezes nós falamos, mas a igreja está com problema. Não, quem está com problema somos nós, que frequentamos o mesmo lugar. Não é a igreja que está com problema. Não é que Deus deixou de ir naquele local que nós nos reunimos. Muitas vezes nós apagamos o Espírito com pecados não confessados. E onde nós nos reunimos é o reflexo disso. E aí sempre nós gostamos de colocar culpa. É a mesma coisa que o homem e a mulher no Éden, né? O homem é igual desde o Éden. Os pecados são os mesmos, a sedução do mundo é a mesma, né? O que Deus falou assim, perguntou para Adão, o que você fez? O que ele falou? Então, a mulher que o Senhor me deu ainda, né? O Senhor foi me dar, o que o Senhor foi me dar? Olha a confusão que ela arrumou. Mulher, o que você fez? Foi a serpente, eu estava lá quietinha, a serpente veio me enganar. Então veja, quando nós falamos em casa de Deus, quando nós falamos em relacionamento com Deus, nós temos que nos colocar numa posição em que nós somos esta casa, em que nós somos santuários de Deus. Portanto, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo que é habitação? Você já estudou o tabernáculo para verificar a seriedade do que é, aonde Deus habita? Atrevesse alguém do povo a entrar no Santo dos Santos para ver o que acontecia. Esse Deus que habitava no Santo dos Santos, habita em nós hoje. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Qual a responsabilidade que nós temos diante de Deus? Está vendo a sombra como é que era? Olha o real. Versículo, continuando. Versículo 7. Portanto, assim... Pois como diz o Espírito Santo, não mudou o assunto não. Está falando de casa de Deus? Então, não mudou o assunto. Vai ser o mesmo assunto até o último versículo do capítulo 4.
Porque muitas vezes nós paramos no capítulo 3, nós vamos dormir, porque nós lemos um capítulo por dia só, né? Então dormir o capítulo 3, aí quando você abriu o 4 no dia seguinte, você está pensando que mudou o assunto. Mas quando você for ler Hebreus 3 e 4, lê todo, né? Tira aquele dia, um tempo a mais para ler todo. Fala. Ali tem algumas condicionais que no português é ser, no original é visto que, é consequência, né? Então não é condicional de que eu posso, se eu não guardar eu vou deixar de ser casa de Deus, né? Com os outros contextos, uma vez nascido de novo, nem que você queira o Espírito não sai. Porque Efésios, finalzinho do capítulo 2, ele diz que ele é a garantia da sua propriedade até o seu resgate, né? Nós vamos falar um pouquinho de perda de salvação aqui, então só vamos ver o contexto para ver se então se eu não guardar, então quer dizer que eu vou deixar de ser casa de Deus? Não, esse contexto vai nos mostrar isso. A gente volta a isso provavelmente na segunda etapa. Vamos lá, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova. Opa, peraí, Deus está terminou de falar de anjos, da mensagem, entrou em sumo sacerdote, colocou Moisés como comparação a Cristo, dizendo que Cristo é superior pelo serviço na casa de Deus, e a casa de Deus agora somos nós, e aí ele vem e fala assim, olha, da mesma forma como foi na provocação. Opa, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que exemplo que eu posso olhar ali e verificar que está relacionado em eu ser casa de Deus? Vamos continuar. E viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança ou a fé que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ele se remete a uma situação específica de qual momento? Da saída do Egito. Da saída do Egito, saíram do Egito, viram o quê? Viram 10 milagres, né? Qual foi o último, para nós resumirmos? Isso, muito bem, a morte dos primogênitos, o passar o sangue nos umbrais da porta, lembram disso? A morte dos primogênitos, eles viram isso, viram o mar se tornar em sangue, as rãs, né? As chuvas de pedra, viram isso, todos os hebreus que estavam lá viram isso. Depois que viram isso, aí foram saíram do Egito. O faraó fala, tá bom, né? Isso é um outro estudo, quando Deus endurece Faraó, né? A operação do erro lá de Tessalonicenses, quando Deus vai endurecer aqueles que não deram crédito à verdade. Deus endurece Faraó, depois de Faraó ter rejeitado a ordem de Deus, o povo sai. Depois que o povo sai, o que acontece? Os egípcios vêm atrás. E o povo o quê? O povo vê Deus o quê? A abrir o mar. Eles passam. E depois que eles passam, quando os egípcios entram no mar, o que acontece? Deus fecha o mar e afoga. Inclusive existem documentos científicos que mostram partes e peças dessas carruagens ali naquele lugar, mas isso é muito curioso. E Deus afoga ali todos os egípcios. E os hebreus viram isso. E Deus está dizendo, versículo 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Opa, começou 40 anos, lembramos do quê? Dos 40 anos que eles ficaram no deserto, né? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto?
E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Opa! Então aqui nós começamos a ter algumas informações importantes. Primeiro, todo aquele povo que saiu, viu o mar abrir, viu o mar fechar, foi em direção a Canaã. E Deus chega e fala: olha, eu estou indignado com essa geração, porque foram rebeldes contra o que ouviram. E o que eles tinham ouvido? Qual era a informação? Que Deus estariam com eles aonde? Para onde? E Deus está dizendo: nessa terra de Canaã é que vocês não vão entrar, porque vocês foram rebeldes. Aquela mensagem que vocês ouviram e não deram crédito. A mensagem que vocês ouviram e falaram assim: pode entrar na terra que eu dei a vocês. E esta terra Deus chama de descanso. E diz o versículo 18: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Agora o texto não para aí. O versículo 19 é fundamental para nós entendermos por que eles foram desobedientes. Por que eles foram desobedientes? E vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que interessante. Você sabe por que eu e você muitas vezes desobedecemos a Deus, a ordem que Deus está dando? Sabe por quê? Isso é trágico. Me desculpem dar essa informação logo no domingo de manhã. É porque nós não acreditamos na informação que Deus está nos dando. E é por isso que nós desobedecemos. Nas Escrituras, sempre a desobediência vem precedida da incredulidade. E sempre a obediência vem precedida da fé. Só obedecemos porque cremos. Se desobedecemos, é porque nós estamos dizendo para Deus: Deus, o que o Senhor está dizendo não é bem assim. Não é bem assim que isso aqui acontece no século 21. Lá em casa é diferente, onde eu trabalho as relações comerciais são complicadas. Não é bem assim. E por nós não depositarmos fé na informação, nós desobedecemos. Foi exatamente o que aconteceu com o povo. Foi exatamente o que aconteceu com o homem e a mulher. O que aconteceu? Eles tinham duas informações. Se vocês comerem do fruto, é certo que vocês morrerás, é certo que vocês vão morrer. Qual foi a outra informação? Pode comer, é certo que vocês não vão morrer. Quem eles obedeceram? Na informação que eles acreditaram. Eles acreditaram que eles não iam morrer. Eles obedeceram essa informação. E desobedeceram aquela informação que dizia: vocês vão morrer. A nossa vida inteira, ela é permeada por isso. Nós só obedecemos a quem cremos. Portanto, a obediência, ela é uma consequência de quem nós cremos. Não é isso que diz Romanos capítulo 6? Quem é o seu Senhor? Não, Dante, essa pergunta, essa está fácil, é para tirar um na prova. Se fosse numa prova, pelo menos um nós tiraríamos. Dois, porque uma escreveu o nome, tem professor que dá nota por escrever o nome na prova, né? E outra, por causa dessa pergunta: quem é o seu Senhor? É claro que é Jesus. Nós estamos aqui domingo de manhã, todo mundo acordou cedo para vir para a igreja. Né? Sabe o que diz Romanos 6? Sabe quem é o nosso Senhor? Aquele a quem nós servimos, e não aquele a quem nós dizemos ser. Porque Jesus falou: vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Vocês estão querendo dizer o quê? Quando nós falamos Senhor Jesus, de segunda a sexta eu não faço nada, mas Senhor Jesus, Deus está dizendo: você está querendo dizer o quê? Nós só obedecemos a quem cremos. Em quem você crê? Você está obedecendo às Escrituras? Ou você não está obedecendo? Porque se você não está obedecendo, você não está crendo. E quando nós não acreditamos, não é naquilo que está escrito, nós não acreditamos naquele que escreveu, naquele quem está dando a mensagem. E isso é muito mais complicado nós pararmos para pensar. Sabe quando eu e você pecamos, sabe o que acontece? Sabe o que nós estamos dizendo? Deus, o que o Senhor falou aqui, não vai acontecer não. Eu penso que é diferente. Vocês estão entendendo o que significou a morte de Cristo por esses pecados?
nós estamos colocando em dúvida o caráter de Deus, quando nós desobedecemos as Escrituras. Vocês estão entendendo o que é isso? Voltando aqui. Oi. É. Exatamente. Exatamente. Nós temos que entender que nós somos um carro desalinhado. Vocês já dirigiram um carro desalinhado? Solta a direção dele, sabe o que acontece? Ele faz assim, ó. Ele vai indo de lado. Sabiam disso? E nós somos assim, pecadores que somos, solta a direção para você ver. Quando Deus solta de vez, acontece o que acontece em Romanos capítulo 1. As pessoas que não quiseram saber de Deus, não querem, Deus fala, então vai. Deus entrega a própria sorte. Veja Romanos capítulo 1 o que acontece depois do versículo 16. Portanto, essa exortação mútua, olha, volta para a palavra, olha, Deus está dizendo, não, mas as circunstâncias são diferentes, volta para a palavra, é Deus quem está dizendo. Se para anjos nunca deixou de ser cumprido, o Filho está dizendo, cuidado com isso. Não, mas aqui nós somos adolescentes, jovens, é outra geração, volta para a palavra, olha o que vai acontecer. Não, mas afinal de contas, eu tenho 52 anos de igreja, eu sei todos os caminhos dessa igreja, volta para a palavra. Não, mas eu sou neto de pastor, filho, não é meu caso, não. Eu sou isso, eu sou aquilo, e tem credencial disso, e carteirinha disso, e participe, dá até aula de escola dominical, volta para a palavra. Usando esse volta para a palavra, voltem depois do intervalo que nós vamos continuar. Vamos fazer intervalo agora. Romanos capítulo 1, versículo 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Ora, nós acabamos de ver em Hebreus que eles desobedeceram porque não acreditaram, porque foram incrédulos. E agora Deus nos chama à obediência, mas a obediência necessariamente precisa ser precedida de fé. Por isso, quando nós falamos numa vida de santidade, nós estamos falando de uma vida obediente. Quando nós estamos falando de uma vida obediente, nós estamos falando de uma vida de alguém que crer numa informação recebida. Não é o estudo de hoje, mas ter fé. O que significa ter fé, hein? Vocês têm fé? Ter fé é acreditar. Cuidado, que até os demônios creem e tremem. Vejam lá Tiago capítulo 2. Não é pura e simplesmente acreditar. Ter fé é depositar confiança numa informação recebida. Você tem fé? Tem pessoas que têm fé em fitinhas, em correntinhas, em imagens. A nossa fé em quê? 1 João diz que a nossa fé é firmada no Filho, na informação passada pelo Filho. Sabe onde é que está a informação passada pelo Filho? Na Bíblia. Sabe esse livro que nós pouco lemos? Porque nós temos que trabalhar, afinal de contas, temos que trabalhar. Hoje em dia é difícil, né? Tantas atribuições. E depois, afinal de contas, temos que descansar também. Afinal de contas, temos que ter tempo para a família. Tudo isso é certo. Mas onde é que está a Bíblia nessa história? E depois você fala assim, mas a minha fé é tão pequena, Sabe como é que Deus mede a fé? Não é pela quantidade de bens que você tem. Jesus fala, a vida de um homem não se mede pela quantidade de bens que ele tem. Sabia disso? Tem pessoas que falam assim, eu sou próspero, Deus está me abençoando. Você está na primeira aliança ainda, nós estamos na segunda. A quantidade de bens não tem relação com a fé que nós temos. Sabiam disso? Sabe como é que Deus mede a fé na segunda aliança? Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força, a tua fé é pequena. Como é que você está reagindo às tribulações da sua vida que fazem parte da vida cristã? Aí que você está medindo a sua fé. Sabia disso? Mas eu queria tanto ter fé. E você vai ficar orando para Deus uma semana, até ajoelhado, ora, fervoroso. Senhor, aumenta a fé, Senhor, eu preciso ter mais fé. Senhor, eu quero ter fé, porque naquela aprovação eu quero ter fé. Sabe o que Deus está respondendo?
Vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você sabe por que você muitas vezes não obedecemos? Porque nós não cremos. Sabe por que nós não cremos? Porque nós não conhecemos o Deus que nós temos e que dizemos o Senhor. Quanto tempo você está dedicando às Escrituras? Você tem que trabalhar? Todos nós temos. E aqui um assunto puxa o outro, né? Mas só um parênteses daqui. E vai falar, não, mas eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. Está errado, sabia disso? Você sabe por que você trabalhamos? Efésios capítulo 4 e 5, sabe por quê? Para ter com que acudir ao necessitado, porque quem vai nos sustentar é Deus. Lembra lá quando Jesus fala em Mateus capítulo 5? Vocês estão vendo as aves do céu, os lírios do campo? Quando vocês falam que vocês vão passar necessidade, vocês estão querendo dizer o quê, hein? Vocês não valem mais do que um passarinho, do que uma flor? Não, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso ter o que comer. Isso é outro estudo, mas Eclesiastes diz que, sabe por que nós trabalhamos de sol a sol? Por causa da inveja do vizinho, sabia disso? Mas isso é outro estudo, está lá em Eclesiastes capítulo 4. Mas vocês leiam lá depois, né? Vamos voltar para Hebreus, senão não acabamos hoje. Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Essa questão de obediência e fé merece um estudo que eu tenho certeza que vocês farão sozinhos, né? Sozinhos não, né? Com o professor, o Espírito Santo lá vai estar ensinando vocês, mas façam esse estudo de obediência e fé. Procurem esses textos nas Escrituras, tanto obediência e fé quanto desobediência e incredulidade. Romanos 16, 25 e 26 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Olha que profundidade é isso. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé. Né? É só para mostrar aqui que eles não creram. Eles desobedeceram porque não creram na informação. E nós obedecemos ou desobedecemos porque cremos ou não cremos numa informação recebida. Mas para isso, nós vamos precisar voltar lá para... vamos 1 Coríntios capítulo 10 primeiro. 1 Coríntios capítulo 10. Mas você podia facilitar, né, e colocar os textos. Não, é para vocês procurarem na Bíblia mesmo, né? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual. Lembram do ferir a rocha de domingo passado? O texto é esse. De uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha essa referência aqui de Hebreus 3 e 4, fazendo uma referência ao povo, e Deus está dizendo, Deus não se agradou do povo. Por que Deus não se agradou? Porque foram desobedientes. E por que foram desobedientes? Porque não acreditaram na informação. Qual era a informação? Precisamos saber qual era a informação. Números capítulo 13. Vamos lá para Números capítulo 13. Vocês lembram, né, desse episódio aqui? Saíram do Egito, passaram o mar, estão lá para entrar na terra prometida. E nós temos que entender primeiro o que é entrar na terra prometida e o que significa o descanso. Muitas vezes nós falamos assim, tem até um corinho antigo já que dizia assim, que eu vou para Canaã, né? Se você caminhando eu vou para Canaã. Eu sou péssimo cantor, não vou me arriscar. Mas vocês já lembraram de qual que é, né? Se você não vai, não impeça a mim, aquela história toda. Qual é a imagem que nós temos de Canaã? Esse corinho está dizendo o quê? Que um dia nós vamos uma terra prometida. E qual que é? E qual que é Canaã? Vocês têm que responder. O céu, né? Então, porque vocês ficam falando Canaã e tal, então. É o céu. Esse corinho, todo mundo canta pensando que Canaã é o céu. Agora eu pergunto, no céu nós temos inimigos? Não? Mas Canaã tinha.
No céu nós vamos precisar lutar, mas em Canaã precisou. Ah, não, mas é porque nós relacionamos Canaã com o céu, porque é entrar no descanso. Ué, se Canaã nós vimos não é o céu, e nós fazemos essa relação porque é entrar no descanso, porque nós temos descanso como o quê? Como? Sombra e água fresca, né? Não, eu vou para o céu porque lá não vou fazer nada, vou ficar numa nuvenzinha, vocês vão ficar em outras nuvenzinhas, aquela tua história. Nós temos essa ideia do céu. Agora o problema não é que a relação de Canaã com o céu, sabe qual é o problema? É que nós entendemos que descanso é sombra e água fresca, e não é isso não. E é isso que nós vamos ver aqui. Quando Deus falou para o povo, vocês vão entrar no descanso. Mas como que descanso, Deus? Descanso vai ter o povo gigante para nós tirarmos eles de lá. E vamos ter que guerrear com eles, vamos ter que tirar os ferezeus, os jebuseus, vamos ter que tirá-los de lá. Que descanso é esse? Porque descanso não significa ausência de problema. Não significa ausência de luta. Não significa... o que significa descanso? Guardem aí que nós vamos responder. Nós não, a Bíblia, está na Bíblia, depois nós vamos ler. Mas vamos lá, Números capítulo 13, eles estavam nessas circunstâncias. E aí o Senhor diz a Moisés, envia 12 homens que espiem a terra. Vocês lembram? Não precisamos ler o texto, esses textos que vocês vão ler todos em casa, né? Nós não vamos precisar ler aqui. E hoje, hoje o almoço talvez demore um pouquinho mais, mas depois do almoço e antes do soninho, porque todo mundo domingo à tarde dorme, deem uma lida nesses textos aqui, né? Então vejam lá. E ele pega um de cada tribo, os mais experientes, não pegou qualquer um não. Moisés elege, olha fulano, vem cá você, então vão lá, vão espiar a terra. E eles foram espiar a terra, enviou-lhes, versículo 17, pôs Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tem de ânimo, e trazendo o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos, sabe? Colocaram no ombro, uma vara aqui, uma vara aí, traz um cacho de uva, o negócio lá é bom mesmo, essa terra mana leite e mel mesmo. Esse lugar se chamou o Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Foram lá espiar, voltaram. Os 12 voltaram com cacho de uva, romã, aquela coisa toda, e aí chama todo o povo, e Moisés chama, e aí, como é que é lá? A terra é boa? Boa. Do jeito que Deus falou, Está tudo certo, então vamos embora, vamos lá. Não, peraí. Deus esqueceu um detalhe. Deus esqueceu de falar que o povo lá são gigantes. O menorzinho lá tem 3,5 metros. Mas não foi o que Deus falou, foi, mas Deus esqueceu um detalhe. Sabe aquilo que mais ou menos nós falamos, Deus, as circunstâncias às vezes estão tão desfavoráveis ao que o Senhor está dizendo, sabe mais ou menos isso? Então, Deus esqueceu de falar, e olha só o versículo 32. E diante dos filhos de Israel, os 10 espias infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha só que coisa. Nós éramos aos olhos dele gafanhotos, sentimos tão pequenininho ali, eles vão assim esmagar com o pé. E eles nos viram como gafanhotos, mas olha a conclusão que eles chegaram. E aí todo o povo começa, é verdade, não vamos morrer, olha o filho, vai morrer o filho, vai morrer todo mundo aqui, não vamos. E começaram a murmurar, e Josué e Caleb falaram o quê? Vejam o versículo 6 do capítulo 14. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo,
A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará, terra que mana leite e mel. Vejam o versículo 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Por que é que Josué e Caleb disseram isso? Porque eles viram, eles não viram os gigantes que os outros 10 viram. Por que eles disseram isso? Porque eles tinham uma visão deturpada daquilo que os outros, afinal de contas, 10 contra 2. Cuidado que a história mostra que a multidão sempre está errada, hein? Cuidado. Mas isso é um outro estudo, né? Mas vejam, os 10 contra os 2 falando, não, nós vimos o que vocês viram, sim. Só que para eles, para nós, eles são como pães quentinhos para nós devorarmos. Ué, mas eles viram os de menor estatura, os outros viram, como assim? Eles viram a mesma imagem, caminharam juntos os 40 dias. Qual era a diferença de um para o outro? Josué e Caleb falou o quê? É isso mesmo, quem está falando que isso é nosso é Deus. Deus está falando para nós irmos, vamos embora. Não, mas a circunstância, Deus está falando que é assim. Nós vimos o que vocês viram também, vai ser difícil, eu não sei como é que vai ser, mas Deus falou para nós entrar, vamos, arruma as coisas aí. E os 10 falaram, não faz isso não. Fala. A analogia é, no caso do Davi, quando foi lutar com Golias, ele via que aquele povo era um povo infiel, todo o resto... Exato, mas aqui nesse caso, ali tem um ensinamento importante em Davi e Golias. Ele estava... Davi fala, né? O que vocês deixam esse circunciso falar do jeito que está falando em relação ao nosso Deus? Ali sim, mas aqui, o que Hebreus vai nos ensinar é que aqui eles tinham uma informação recebida. E a informação é, vão espiar a terra só para ver como é que é e vão entrar na terra. E eles falaram o seguinte, não, nós não vamos. E Josué e Caleb falaram, vamos, Deus está falando que é nosso. Eles foram rebeldes de acordo com a informação. E Deus se irou contra eles. E Deus falou, vocês não acreditaram na minha palavra, naquilo que eu disse. E vejam o versículo 23, versículo 22. 21, né? Temos que ler o contexto. Porém, capítulo 14 de Números, versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Esse negócio é muito sério diante de Deus. O que você está fazendo com as escrituras na sua mão? Deus está dizendo que uma informação não obedecida, nós estamos desprezando ao Senhor. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Esse assunto vida cristã não é uma brincadeirinha que nós só fazemos de final de semana, não. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. E é interessante, muitas vezes falar, não, mas se Deus me mostrar um sinal, eu vou acreditar. Eles viram 10. Eles viram o mar abrir, passarem no meio, os egípcios se afogarem atrás, e não acreditaram na informação. Quando você quer ver sinal, você está querendo ver por quê? Porque você não deposita a fé na informação em quem está falando? E você precisa de um sinal? Os judeus incrédulos buscam sinal, inclusive de língua, sabiam disso? Está lá em 1 Coríntios. E você quer ver sinal, você está querendo fazer o quê? Porque você não acredita na informação que o filho está dando? Eles viram todos os sinais do Egito, viram o mar abrir, encerrar os egípcios no mar, e não deram crédito. Versículo 24, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Versículo 29, nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual jurei que vos faria habitar. Nela salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus disse, eu falei que era de vocês. Eu dei a vocês. Isso é uma promessa feita. E vocês duvidaram do que eu disse.
portanto vocês não entrarão na terra. Hebreus capítulo 3 está dizendo, e não entrarão no meu descanso. Daqui a pouco nós vamos entender o que é descanso. Não esqueci não. Ele passou para quem não quis responder, né? Nós já vamos ver. Agora, por que 40 anos, hein? Deus não podia ter matado essa geração em 1 minuto? Matou, acabou, abre a terra como fez em outra oportunidade, todo mundo morreu, acabou, já vamos para a terra. Por que 40 anos? Por que não 39 e não 41? Vocês sabem disso? Eu sei que vocês sabem, mas vamos ler junto. Versículo 33. Vossos filhos serão pastores neste deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. 1 ano para cada dia que eles ficaram espiando a terra, 40 anos no deserto. Não foram 40 dias que eles ficaram espiando? 40 anos no deserto. Para que cada ano que passasse, eles lembrassem um dia que eles viram a terra e não deram crédito na informação de Deus. 40 anos no deserto. Porque não obedeceram uma informação. E que informação? Que entrariam no descanso. Que descanso? Hebreus capítulo 3. Isso aqui foi só para nós recordarmos, né? Isso está lá explicado em Hebreus capítulo 3. Vamos lá. Entendemos no 3, 17 a 19 o que diz? Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram contra os cadáveres que eram no deserto? Ou seja, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É esse contexto de Números 13 e 14 que o escritor aos Hebreus está falando. E não entraram no descanso. E não entraram em Canaã. Vejam, entrar no descanso é ausência de problema? Não, porque Canaã eles tiveram vários. Tanto é que santidade, você quer estudar santidade? Sede santos porque eu sou santo, lá em 1 Pedro, você quer estudar santidade? Comece a estudar esse momento de Levítico, antes de entrar na terra, que Deus começa a dar as normas. Olha, sede santos porque eu sou santo. Sabe o que é santidade? Não é ser bonzinho não, porque senão a oração do Pai Nosso estava errada, né? Santificado seja o seu nome, como é que o nome de Deus vai melhorar? Ser santo não é ser melhor, ser santo é ser separado. Lá em Levítico estava falando o seguinte, olha, sejam santos porque eu sou santo. Vocês vão entrar numa terra que tem outros costumes. Portanto, não façam o que eles fazem. E façam o que eles não fazem. Sede santos porque eu sou santo, Deus diz. Você quer ser santo hoje? Faça o que o mundo não faz e não faz o que o mundo faça. Santidade. Mas vamos lá, volta aqui, né? Hebreus. Entrar no descanso não é ausência de problemas. Iam ter que tomar posição em relação aos costumes daquele povo. Não é ausência de lutas, iam ter que batalhar para tirar todas aquelas nações de lá. Não é ausência de inimigos. Não é sombra e água fresca. Entrar no descanso não é nada disso. Sabem por quê? Vamos lá, já vamos voltar em Hebreus. Mas você falou para abrir Hebreus, mas vamos lá para Êxodo 23, 29. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. É devagar. À medida que vocês vão crescendo, né, vão se tornando numerosos, Deus vai tirando os povos da sua frente. Tirando como? Então, semana que vem nós vamos aí, dá licença, porque não. Vocês vão conquistando a cada território que vocês avançarem. Só que como é que vão ser essas conquistas? Josué 24, 8. Josué capítulo 24, versículo 8. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém,
eu não quis ouvir a Balaão. E ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros. Olha aí, batalha. E também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. O texto nos mostra que entrar no descanso não significa ausência de problema, não significa sombra e água fresca. Então significa o quê? Vamos ver Hebreus explicando? Hebreus capítulo 4. E eu já adianto de antemão que só temos 15 minutos, então provavelmente nós vamos terminar esse capítulo 4 domingo que vem, se Deus quiser. Mas vamos lá. Versículo 1. Até agora não temos nenhum problema com o que está sendo dito. Esse Israel devia ter acreditado, afinal de contas, viu tantos sinais ali no Egito. Como que não acreditaram? Mas como esse povo estava com a cabeça? Se nós estivéssemos lá, imagina, no primeiro, só ver água em sangue lá, nós já acreditaríamos em Deus. É ou não é? Senhor, um milagre para nós é suficiente. Eles viram 10, a morte dos primogênitos, sem que nem não fosse tocado no dos hebreus. Viram o mar abrir e fechar. Como é que eles não puderam acreditar? Né? Esse povo parece que não aprende nunca, né? Você já leu a história de Israel? Né? Então, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Né? Mas o capítulo 4, o escritor aos Hebreus vai mudar o foco, sabiam disso? Vejam lá o versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Mudou o foco, hein? Não está mais se reportando àquele descanso de Canaã, não. E por sinal, um parente, sabe quanto que demorava o trajeto até a terra prometida de onde eles estavam? Sabe quantos dias? Eles ficaram 40 anos, né? Sabe quantos dias? 11 dias. Pega lá Deuteronômio capítulo 1. 11 dias. Né? Demoraram 40 anos porque não acreditaram na informação recebida. Mas vejam só. Mas 11 dias, os espias foram e voltaram, né? Ficaram 40 dias espiando, mas vamos lá. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada por fé naqueles que a ouviram. Como a nós, que foi nos anunciado as boas novas, para eles também foi anunciada uma mensagem. Mas eles, na palavra que eles ouviram, não aproveitou. Por quê? Porque eles não depositaram fé na informação. E nós? Qual é a mensagem que está sendo anunciada a nós? Quais são as boas novas? Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira. Prestem atenção. Não entrarão no meu descanso. Agora ele vai explicar o que é descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Sabe quando foi dada essa terra para os hebreus? Sabe quando isso foi arquitetado para que aquela terra fosse deles? Sabe quando? Antes da fundação do mundo. Descanso não é ausência de problema, descanso é certeza de obra concluída. Aquilo já estava dado, aquilo já era deles, bastava eles depositarem o quê? Fé numa informação e caminhassem para a terra. Mas Senhor, o Senhor foi dando a terra de acordo com que nós íamos sendo bons para o Senhor, não sendo, porque lá Josué falou, né, se encontrarmos, se formos ali agradáveis aos olhos de Deus. O que é ser agradável aos olhos de Deus? Hebreus 11 explica que sem fé é impossível agradar a Deus. Ser agradável é depositar fé na informação que você recebeu.
Quando Deus está falando para você que a hora que você confessar o seu pecado, você está perdoado em Cristo, e você levanta e fala, em nome de Jesus, amém, mas eu não sinto que eu fui perdoado. Você está querendo dizer o quê, hein? Você tem que sentir perdão, mas essa não é a informação que nós recebemos de Deus. E se alguém vem te acusar por um pecado confessado, sabe o que você tem que fazer? Vai falar com quem pagou. Não é comigo, não. E nós ficamos dando ouvido aos dardos, né? Por isso que tem que ter o capacete da salvação, ficar dando ouvido aos dardos do diabo. Tem gente que se converte toda segunda-feira, acordou com uma dor de lado, ele se converte. Ai, acho que eu não sou salvo. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E ele não mudou de assunto, não. Quer ver? Ó, vamos continuar, porque é o mesmo assunto, tá? Aqui, ó. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus, no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. O que tem a ver o descanso de Deus no sétimo dia com o descanso de Canaã e o descanso deixado para nós? Sabe o que tem a ver? Tudo. Sabe por quê? Porque significa descanso nas Escrituras? Que a obra está concluída. Sabe por que Deus descansou na criação? Porque ele estava cansado, afinal de contas, 6 dias trabalhando é brincadeira, né? Nós sabemos o que é isso, né? E ainda mais criando o universo, olha só o que Deus fez. Nada disso. Sabe por que Deus descansou no sétimo dia? Para nos ensinar hoje o que significa a salvação em Cristo. Para nos ensinar hoje que a obra de salvação, quando Jesus disse o quê? A penúltima frase que ele disse na cruz, você está entendendo o que significa estar consumado? Toda a obra de salvação está perfeita, completa e acabada em Cristo. E quando você quer ser melhor, ou quer melhorar, ou quer trabalhar para Deus, você está querendo dizer o quê, hein? Quando você acha que você mereceu estar sentado onde você está, ou eu estar de pé onde eu estou, nós estamos querendo dizer o quê, hein? Essa salvação foi completamente arquitetada, planejada e executada pelo Senhor Jesus. Você quer entrar no descanso? Creia na informação recebida e você será salvo em Cristo. Não entrarão, versículo 3 novamente, no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Sabe quando Deus deu a terra a eles? Na eternidade passada. Bastavam eles crerem. Sabe quando Deus morreu em nosso lugar? 1 Pedro, antes da fundação do mundo. Manifestado na plenitude dos tempos por amor a nós. Mas esse plano de salvação está completo e acabado. Sabe o que eu e você precisamos fazer para participar desse plano? Crer na informação. Aqui que nós começamos a entender um pouco do que quando nós falamos, mas eu pequei, eu vou perder a salvação. Ué, nós estamos falando do quê, hein? O que você fez para ganhar a salvação? Você fez alguma coisa? Você mereceu alguma coisa? E quando você está falando que você vai pecar e você vai perder a salvação, do que nós está falando? Você está falando que essa obra foi consumada, mas não foi muito consumada? Você está falando que depende do que somos, o sermos salvos ou não? Quando você está querendo dizer que você é bonzinho, você está querendo dizer o quê? Entre aspas, né? Ou você é lavado pelo sangue do Cordeiro? O que significa descanso? A mesma coisa que significou o descanso na criação. As obras estão perfeitas e acabadas. O que significou entrar no descanso em Canaã? A terra já é de vocês, basta vocês entrarem. E o que significa entrar no descanso hoje que é dado ao povo de Deus? Você crê no Senhor Jesus? Você é salvo. A obra de salvação foi consumada em Cristo na cruz. Vamos lá, temos mais 5 minutos. Vamos avançar aqui um pouco. Deixa eu só passar as transparências aqui, ó. Temamos sendo nos deixada a promessa. Descanso na criação, criação concluída. Entrar no descanso, crer no que já está concluído, na obra consumada. Promessa para a igreja, está consumado. Colossenses 2:6 e Gálatas 3:3. É importante, vamos ler esses dois textos, que é importante.
Já abram para os dois, por favor, eu vou ler na sequência. Colossenses 2:6 e Gálatas 3:3. Eu não estou dizendo aqui que a obediência que vem precedida pela fé, ela não gera obras. Isso é Tiago e é consequência de quem cremos, não é a causa. Há um problema de causa e consequência aí tremendo quando falamos de fé e obras, hein? Eu não estou dizendo que a vida do cristão não vai gerar consequências daquilo que ele crê. Isso é um passo adiante. Nós estamos falando para a salvação. A salvação, a obra de Cristo está perfeita e acabada. Você quer entrar no descanso? Descanso não é que você vai ter agora, todos os seus problemas vão ser resolvidos, agora sim, como nós ouvimos muitas vezes, suas contas vão ser pagas, os seus problemas familiares vão ser resolvidos. Não. Quando entraram em Canaã, tiveram muitas guerras. O ponto ali é que a vitória estava garantida. O crer em Cristo, nós vamos ter batalhas que nós não tínhamos quando nós éramos incrédulos, sabiam disso? Mas o ponto é que a vitória está garantida, mesmo que tenhamos que morrer, sabiam disso? Se não, leia Hebreus, os heróis da fé lá. Alguns morreram, foram cerrados pelo meio. Morreram. E a Bíblia fala que o mundo não era digno desses homens, sabiam disso? Portanto, nós temos que entender o que é vitória para Deus, o que é prosperidade para Deus. Mas, vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele. Como é que nós recebemos a Cristo? Pela fé. E por que nós estamos querendo andar pelas obras? Ah, Dante, mas está lá que nós temos que andar, Efésios 2:10, né, nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, ande nessas obras que Deus preparou de antemão para você andar nelas. Não naquilo que nós entendemos ser obras. Né? Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Ué, por que agora? Não, quando nós cremos, nós éramos miseráveis pecadores. E agora? Agora não sou tão ruim assim também não, né, Dante? Veja só, eu também, afinal de contas, estamos aqui na igreja, domingo, né? Assim, acordamos cedo, tanta coisa para fazer, viemos aqui na igreja. Então, não somos tão ruins assim. Nós estamos querendo dizer o que com isso? Os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Nós somos sustentados na vida cristã em Cristo. Assim como recebestes a Cristo, andai nele. Deixa eu só contar um exemplozinho aqui de obras, né? Nós sempre achamos que, nós imaginamos que as obras que nós fazemos agradam a Deus. Então, eu tenho uma vez uma professora que tinha 3 alunos terríveis na classe. E a professora falou assim, não, eu preciso dar 0 para esses garotos, porque eles atrapalham demais, eu preciso fazer alguma coisa para dar 0 para eles, né? E ela falou assim, eles eram tão terríveis que ela falou assim, eu vou falar para eles fazerem uma boa ação. Porque aí eles não vão fazer, imagina, esses garotos não fazem nada, e eu vou dar 0. E aí no dia seguinte, até tal dia, chegou no dia seguinte, todo mundo na sala, e falou assim, estava o Guinho, Luizinho, Zezinho, não sei quais eram os nomes dele, mas vamos imaginar que sejam esses nomes. E aí estavam na sala, e aí ele falou assim, bom, Mariazinha, o que você fez, a devoção? Ah, professora, eu ajudei a minha mãe a lavar louça em casa. Ah, muito bem, 10, né? E ela lá, eu estou esperando os 3 lá no fundo. E você, Luizinho? Ah, professor, eu ajudei, arrumei todo o quarto, a minha bagunça, os brinquedos, 10 e tal. E começou assim, aí chegou no Zezinho. E você, Zezinho? Ah, agora, ela pensou, vou dar 0. O que você fez? Ela falou, professora, eu ajudei um velhinho a atravessar a rua. A professora, como é que é? Eu ajudei um velhinho a atravessar a rua. Puxa, Luizinho, você me surpreendeu, vou ter que te dar 10. Mas ela pensou, os outros 2 eu pego. E você, eu falei o Luizinho, né? O Zezinho, e você, Zezinho? Professora, eu ajudei o mesmo velhinho a atravessar a rua. Como assim? Vocês me surpreenderam? A professora quase começou a chorar em lágrimas, deu 10. Não sei se de raiva ou de alegria, mas deu 10 para o Zezinho. E aí perguntou para o terceiro, ela falou, pelo menos um eu vou reprovar. E você? Aí o Guinho, e você? Ah, professor, eu ajudei o mesmo velhinho a atravessar a rua. 10 também? Teve que dar 10. E ela falou, tá bom, então todos passaram 10, tudo bem, parabéns, mas me fala uma coisa. Como é que vocês fizeram isso? Né? Vocês ajudaram o mesmo velhinho, os 3, a atravessar a rua? Por quê? É porque ele não queria. Eles tinham que fazer alguma coisa, eles pegaram aquele velhinho de um lado e colocaram do outro. Mas ele não queria.
E com Deus é a mesma coisa. Deus fala, não, mas eu vou trabalhar para o Senhor. E Deus está falando, não, mas vamos ter um relacionamento pessoal, deixa eu falar com você. Não, mas eu preciso trabalhar, e eu preciso fazer, e eu preciso chegar em tal horário e sair em tal horário. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Mas estou dizendo qual é a preferência na sua vida. E aí começamos a trabalhar para Deus, trabalhar para Deus. E Deus está falando, não, mas não foi isso que eu preparei para vocês, não. Vocês estão querendo chamar de boa obra aquilo que para mim é trapo de imundície. Vocês estão querendo merecer a salvação? Entra no descanso, já está preparado. Nós estamos falando de salvação. Vida cristã é um outro assunto. Nós vamos só pegar um gancho e já vamos terminar para, se Deus quiser, domingo que vem, nós iniciarmos com esse texto. Vejam vocês. E ele diz no versículo 11 do capítulo 4, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aí o versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante, o que parece que mudou de assunto de novo, mas não mudou não, sabe por quê? Eu só vou dar o gancho aqui, e depois, domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos ler esse texto. Vocês estando no descanso, vocês vão começar a ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, até ao ponto de dividir, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos dos corações. Deus, só está começando a trazer para fora aquilo que eu sou, hein? Vai ser complicado eu lidar com isso. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos de prestar conta. Você sabia disso? Sabe aquilo que você pensa que nem a sua esposa sabe? Nem seu marido sabe? Nem seus pais sabem? Você sabe disso? Então, Deus sabe. Vai trazer para fora para mostrar para você. E aí? E agora? Vamos sair do descanso? Porque eu vou ter que sair do descanso, porque não tem jeito. Sabe o que Deus fala? Não. Quando isso vier à tona, e todos esses pecados, dentro do descanso de uma obra perfeita e acabada, vier à tona, sabe o que ele introduz aqui? O conceito do sumo sacerdote. Sabe quando o sumo sacerdote era acionado em Israel? Isso nós vamos ver domingo que vem, se Deus quiser. Para fazer a intermediação do povo em relação a Deus por causa dos seus pecados. Quando entramos no descanso porque cremos numa informação, numa obra consumada de Cristo, somos salvos em Cristo pela fé. Começamos a ler as Escrituras e começa a trazer à tona quem somos. Sabe o que você faz? Não sai do descanso não. Corre para o sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos, e nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, misericórdia. O que é misericórdia? E acharmos graça. O que é graça? Para socorro, não é ajuda não, hein? É socorro, em ocasião própria, quando estamos em pecado. Corre para o sumo sacerdote, não precisa sair do descanso. Vá para aquele que já pagou o pecado e confesse. Continue no descanso, porque a obra está perfeita e acabada, consumada. Quando nós falamos que por aquilo que nós cometemos de pecado, nós vamos perder a salvação e sair do descanso, nós estamos querendo dizer o quê? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse tempo e pela riqueza e preciosidade da Tua Palavra. Pai, pelas mensagens e ensinamentos que o Senhor nos deixou, falando pelo Filho, as nossas vidas, os nossos corações. Pai, se isso não for vida em nós, de nada aproveita. Senhor, que o Teu Santo Espírito grave nos nossos corações as Escrituras, a palavra do Teu Filho, ó Pai, para que isso faça diferença nas nossas vidas. Te agradecemos por essa salvação preciosa, completa, acabada, consumada em Cristo. E te adoramos, porque o Senhor permitiu que participássemos, fôssemos objetos, ó Pai, desta salvação grandiosa. Te agradecemos e te adoramos por isso, no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém.